Olá, pessoal. Meu nome é Tarek, eu faço doutorado pela Biologia Celular e Estrutural. Hoje eu vou apresentar para vocês alguns dos resultados do meu trabalho que a gente submeteu recentemente para publicação. O título desse trabalho ficou, traduzindo para o português, Validação do Protocolo de Estresse Crônico Brando e Imprevisível, ECBI, em linhagens Canton S de Drosophila melanogaster e efeito do kefir de leite in natura sobre essas moscas cronicamente estressadas. O ECBI é considerada a ferramenta mais adequada para induzir estado depressivo em modelo animal, já que ela parte da ideia amplamente aceita de que o estresse atua como principal fator de risco para o desenvolvimento da depressão. Essa ferramenta ela foi adaptada para a Drosophila melanogaster. Na adaptação foi utilizada a linhagem Oregon R, que é uma linhagem selvagem, assim como a Canton S. Essas duas linhagens elas são as mais utilizadas em pesquisa, já que elas funcionam como um background genético para estudos de mutações de interesse. Só que elas são bem diferentes entre si quando se considera alguns parâmetros comportamentais, bioquímicos e de atividade imune também. Então, diante dessas diferenças, primeiro a gente buscou validar o modelo ECBI na Canton S. E aí, feita essa validação, a gente avaliou o efeito do kefir de leite in natura sobre essas moscas submetidas ao ECBI. O kefir de leite é essa bebida fermentada obtida a partir dos grãos de kefir. A literatura mostra que componentes isolados do kefir têm efeito benéfico em tratar estado depressivo em modelo animal, mas nenhum trabalho traz o efeito da bebida como um todo, né, sem ser em componentes isolados, que é a forma como o ser humano consome. Então, por isso, nosso interesse em fazer essa avaliação. E aí, para isso, a gente fez esse delineamento experimental. Então, a gente utilizou machos Canton S de 0 a 2 dias de idade. Esses machos eles foram submetidos ao protocolo ECBI, que consistiu em expor as moscas a 4 diferentes estressores ambientais, sendo um por dia durante 10 dias. Finalizado o protocolo, as moscas foram direcionadas para esses ensaios. Então, primeiramente, a gente fez quantificação de serotonina por meio de HPLC, análise histológica para verificar lesões vaculares, já que elas indicam neurodegeneração, avaliação de peroxidação lipídica por meio do ensaio T-bars e de peroxidação proteica por meio do ensaio AOPP, e 4 diferentes testes comportamentais que avaliaram sociabilidade, atividade motora, resposta a recompensas e sobrevivência também. Nossos resultados eles foram divididos em duas partes. Então, primeiro a gente mostrou a validação do modelo e depois o efeito do kefir. Na validação do modelo, vimos primeiramente que as moscas expostas à ferramenta ECBI tiveram diminuição significativa de serotonina. A literatura mostra que o papel da serotonina em mediar respostas a estresse é conservado entre insetos e mamíferos. É amplamente aceito que a diminuição desse neurotransmissor acarreta em estado depressivo. E como eu falei inicialmente, também é amplamente aceito que o estresse atua como principal fator de risco para o desenvolvimento da depressão. Portanto, esse achado, por si só, mostra que a exposição crônica a estresse em drosófila leva a um estado semelhante ao que se tende por depressão em humanos, pelo menos do ponto de vista molecular. E isso é confirmado pelos achados comportamentais que eu vou abordar mais à frente. Nossas moscas elas não tiveram prejuízo estrutural, conforme mostrou a análise histológica, e isso foi reforçado na avaliação da peroxidação lipídica e proteica. Ambas não mostraram diferença entre os grupos. Apesar da depressão ser uma doença clínica, a ferramenta CBI nos roedores gera neurodegeneração em hipocampo e em córtex pré-frontal também. Por isso, esse nosso interesse em avaliar possíveis danos estruturais na adaptação para a drosófila. Nos roedores, esse protocolo CBI ele pode levar de 4 a 9 semanas. Nesses trabalhos especificamente, os animais passaram por 8 semanas de exposição a estresse, então podem ser tentados ajustes no tempo de duração do protocolo para que seja visto dano também na mosca. Ainda nessa primeira etapa de validação do modelo, com relação à sociabilidade, a gente viu que a exposição ao estresse deixa as moscas bem mais espalhadas na arena triangular, tanto que a porcentagem de moscas que tem pelo menos um vizinho num raio de 4 comprimentos corporais cai significativamente. Isso indica menos interações sociais e, portanto, comprometimento de comportamento social, que é bem coerente com depressão. A literatura mostra que a atração social na drosófila é regulada por neurônios serotoninérgicos presentes nos corpos de cogumelo. Como a gente viu diminuição global desse neurotransmissor nas estruturas centrais por meio do HPLC, é de se esperar que essa diminuição impacte, sim, sobre a manutenção dos grupos sociais. Então, esses achados, eles são, sim, coerentes entre si. Continuando nas análises comportamentais, vimos maior agitação nas moscas estressadas, menor resposta a recompensas também, é significativamente menor o consumo de solução de sacarose no grupo exposto ao estresse, o que mostra que essas moscas estão, né, em anedonia. A literatura discute que, apesar da anedonia ela ser um sintoma central da depressão em humanos, é uma manifestação que precisa ser acompanhada de outras análises no modelo animal, porque existe a possibilidade desse animal vir a desenvolver resiliência a estresse. Então, a resposta à recompensa por si só é pouco para mostrar que o animal está num estado semelhante ao que se entende, né, por depressão.
E é por isso que a gente incluiu a análise sobre sociabilidade. Esse é um parâmetro importante quando se considera estado depressivo, e foi por isso também que a gente incluiu essa análise sobre atividade motora, já que pacientes com depressão eles podem apresentar tanto agitação como retardo motor. Então a gente esperava diferença em relação ao controle, seja para mais ou para menos. No caso, a gente viu para mais, né? Vimos maior agitação nas moscas, portanto, esse conjunto de observações é coerente com o estado depressivo induzido por estresse crônico na drosófila. Com relação à segunda parte, né, do trabalho, que é o tratamento com kefir, foi observado que o consumo de kefir restabelece os níveis de serotonina observados no grupo não estressado e no grupo tratado com sertralina. O kefir ele também retoma os indicadores de sociabilidade, a gente vê que as moscas estão bem mais unidas, né, com o tratamento com kefir, assim como ocorreu com a sertralina e com as moscas não estressadas também. O tratamento com kefir ele não retoma o grau de agitação visto nas moscas não estressadas, só a sertralina que conseguiu isso, mas o kefir ele restabelece o perfil de resposta a recompensas, né, o que mostra que o alimento é eficaz em tratar um sintoma muito importante de estado depressivo. E o grupo com kefir, ele também teve aumento de longevidade em relação ao controle e ao estressado também. Esse conjunto de resultados que a gente teve com relação ao kefir mostra que a bebida é tão eficiente quanto a sertralina para tratar estado depressivo induzido por estresse crônico na drosófila. Isso é coerente com o que a literatura traz sobre efeitos benéficos da suplementação com probiótico em pacientes diagnosticados com depressão. O uso de probiótico minimiza, né, manifestações associadas à doença e também é coerente com o achado de maior longevidade em povos do Cáucaso, né, onde o kefir é um alimento típico da culinária da região. A gente finaliza essa parte do tratamento discutindo possíveis mecanismos associados a esses efeitos benéficos no kefir. E aí a gente chega a duas hipóteses. Esse kefir que a gente utilizou especificamente, ele já teve sua fração proteica solúvel em água caracterizados, foi vista atividade antioxidante e imunomodulatória nelas, e é amplamente aceito que o estresse oxidativo e a inflamação participam da permanência e de severidade de diversas doenças, incluindo a depressão. Então, é de se esperar que uma ferramenta que esteja modulando esses dois componentes proporcione melhora de manifestações associadas a estado depressivo. E outra possibilidade envolve o glutamato, né? Sabe-se que alguns probióticos são capazes de aumentar as sinapses glutamatérgicas, e graças ao uso de cetamina como ferramenta terapêutica em casos muito específicos de depressão resistente a tratamento, hoje a gente sabe que o aumento nos níveis de glutamato proporciona efeito antidepressivo. Então, diante disso, é de se esperar que esse kefir que a gente utilizou estejam presentes probióticos capazes de modular sinapses do tipo glutamatérgicas, de forma a aumentar os níveis de glutamato. Com isso, esse kefir que a gente utilizou se torna uma ferramenta bastante interessante por ter esse efeito sobre o neurotransmissor de maneira muito mais segura do que cetamina, por exemplo, além de gerar muitos outros benefícios associados à modulação de microbiota intestinal. Então, como conclusão, a gente viu que a adaptação do protocolo CBI na linhagem Canton S reproduziu manifestações importantes associadas a estado depressivo, o que mostra que a drosófila é uma alternativa interessante para o estudo de depressão. E a gente viu também que o kefir de leite in natura é uma ferramenta segura e eficaz para tratamento de estado depressivo induzido por estresse crônico, além de apresentar diversos outros benefícios associados à modulação da microbiota intestinal. Esse trabalho ele tem sido desenvolvido em parceria com pesquisadores da Universidade Federal de Berlândia, e é a eles que eu agradeço aqui. Eu também agradeço à Unicamp por proporcionar minha formação. Agradeço a vocês por estarem assistindo a essa apresentação. Agradeço a CAPES também por me conceder uma bolsa durante boa parte do meu doutorado. E é isso, pessoal. Muito obrigada.